Foi preso um dos suspeitos de sequestrar um empresário em Campina Grande. A vítima foi mantida em cativeiro e os bandidos negociaram a libertação com exigência de pagamento de resgate. Veja o que está acontecendo na nossa Paraíba, viu? Zenaide Ferreira tem os detalhes. Ele passou pelo menos 20 horas na mão dos bandidos, que queriam essa bagatela de pelo menos 50 milhões de reais. A família chegou a depositar 500 mil, depois depositou mais um pouquinho, chegou perto aí de pelo menos 1 milhão de reais. E enquanto isso, ficavam recebendo vídeos da vítima, no caso desse empresário, com as mãos, pés amarrados, enfim, toda a negociação foi via aplicativo de mensagem, quando os bandidos ficavam enviando as mensagens e, obviamente, algumas fotos para que a família pudesse, ter celeridade e fazer esse depósito. Só que a família não tinha esse valor todo e tentou-se, portanto, a negociação. Durante as investigações, pelo menos uma pessoa foi presa. Ele trata-se de um armeiro e com ele a polícia encontrou vários tipos de armas de grosso calibre, inclusive todo esse material foi apreendido e trazido aqui para a cidade da Polícia Civil. Foi captado várias imagens do momento desse sequestro e observado que esse empresário chega a um terreno de sua propriedade no bairro Santo Antônio e logo que ele para e desembarca do seu veículo, chega um Jeep Renegade com 4 indivíduos, o abordam e o levam do local. E aí, na sequência das investigações, é identificado um outro veículo, um Agile de cor vermelha. Conseguimos identificar a placa dos dois veículos, porém o Jeep Renegade era uma placa clonada, uma vez que identificamos o veículo original, e o Agile foi identificado como sendo de um cidadão de 36 anos aqui da cidade de Campina Grande. E observamos o histórico criminal desse indivíduo, já tendo sido preso pela Polícia Federal ano passado por organização criminosa, tráfico de drogas e vendas de armas. E aí a delegacia representou por sua prisão preventiva, assim como pela busca em sua residência e na sua área, numa fazenda que também ele possui na área rural. Foi possível, no dia de ontem, dar cumprimento a esse mandado de prisão, assim como realizar as buscas. Durante as buscas, foi apreendido todo esse material já apresentado, armas, munições e acessórios, uma vez que ele teve o direito cassado desde da sua prisão pela Polícia Federal. Ele foi ouvido, negou participação, porém o veículo Agile, que está registrado em nome dele, foi apreendido e, observando os detalhes das imagens que foram obtidas e do veículo após a sua apreensão, é possível perceber que se trata realmente do mesmo veículo e que não foi esclarecido por ele a participação ou se estaria na mão de outra pessoa. Durante a negociação, os bandidos também enviavam, inclusive, fotos de propriedades desse empresário para que a família realmente visse que eles sabiam de todas as propriedades que o empresário tinha. E só para concluir, em 2013, esse empresário já foi vítima também, havia sido vítima já de uma tentativa de sequestro. O empresário ainda foi machucado, ainda precisou de atendimento médico, foi direto para a UTI, depois saiu, mas passa bem. Ele agora está bem, está no seio familiar. A gente via até pouco tempo, a gente acompanhava nas emissoras de televisão em rede nacional, sequestro acontecendo no eixo Rio-São Paulo. Teve uma época, aqueles mais velhos, assim como eu, já passaram dos 40, vai lembrar que teve uma época em São Paulo e Rio de Janeiro que era assim uma epidemia de sequestro. O crime era o sequestro. Aí entrou uma divisão entre sequestro em São Paulo e conseguiu, desmanchar essas quadrilhas especializadas em sequestro lá em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. Esse tipo de crime ele é muito violento, ele é traumático porque o bandido invade a residência, invade o seu lar e arranca a principal peça que é o empresário, neste caso aí, o chefe da família, o dono do dinheiro, entre aspas, arranca de dentro de casa e leva para um cativeiro e faz ali uma pressão psicológica para liberar a pessoa sob o pagamento de um resgate. Essa é a dinâmica de um sequestro. Agora, esse tipo de evento começou a acontecer aqui. Esse é um empresário, vocês estão vendo, em Campina Grande. Num país onde, infelizmente, se demoniza empresário e parece que ser rico é pecado, o empresário tem que se preocupar também muito com a segurança dele, porque não se engane não, enquanto você tem trabalhado para pagar os seus funcionários em dia, para pagar os seus impostos, tem um bocado de capeta desse olhando a sua vida, querendo o que é teu, viu? E infelizmente a segurança no nosso país é essa que a gente está vendo aí. Infelizmente é isso que a gente tem. Mas a polícia do país trabalha,
a nossa polícia é boa, a nossa polícia de investigação também é muito boa. E se não fosse isso, a gente já estava na unha do coisa ruim, infelizmente, viu?